Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 16, Vocação. Quando ouvimos a palavra vocação, associamos a palavra profissão, teste vocacional. Mas não é bem isso que Emmanuel nos diz, porque se eu procurar a origem da palavra, eu vou achar vocação. É uma palavra que vem do termo em latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Portanto, vocação é um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Esse chamado é individual, possui características únicas para cada um. É algo intrínseco e que já nasce com a gente. Podemos dizer que a vocação é uma tendência ou uma habilidade inata que leva uma pessoa a exercer uma determinada profissão ou carreira. É uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão natural, um pendor, uma capacidade específica para executar algo que vai lhe dar prazer. Podemos dizer que o talento, na sua essência, é uma habilidade com que se realiza algo. Quando a tendência é negativa, devemos trabalhar no sentido de combatê-la. Precisamos ter disciplina para construir novas tendências, novas afinidades. Quando é positiva, é o caminho que dará continuidade e aperfeiçoamento ao que já fizemos. Mas também é preciso termos novas afinidades, porque senão faremos a mesma coisa eternamente e deixaremos de desenvolver outras habilidades. Então, é possível que aquilo que já é nato em nós fique em segundo plano, justamente para podermos desenvolver outras atividades. Então, vamos ver o que o Emmanuel nos diz? A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Então, é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas, ou seja, não é só trabalho, é experiências como um todo. Aí entendemos porque somos levados a estar em determinado lugar que a gente nem pensou estar. É que o grupo a qual pertencemos está naquele local e juntos faremos o que planejamos, ou para retificar algo que ficou pendente. Muitas vezes não conseguimos entender por que estamos aqui ou ali, nesse ou naquele centro espírita, por exemplo, nesse ou naquele trabalho, nessa ou naquela cidade, e não é acomodação. Simplesmente o tempo foi passando e a gente nem percebeu. Apenas sabemos que esse ser levado pelas circunstâncias não é acaso, tem um propósito. Esse propósito é nos reunirmos para determinada tarefa ou para retificar algo que fizemos a esse grupo ou com esse grupo. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação, mas comumente retomamos no berço a senda que já percorremos. Seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então, retomamos o caminho que já percorremos para dar continuidade ao que fazíamos ou para corrigir o que foi mal feito lá atrás. Mas é preciso se reciclar sempre, porque tudo evolui. Por isso ele diz que podemos nos sentir iniciantes. Tudo é uma soma de conhecimentos que vão se desenvolvendo.
Não podemos fazer determinada coisa utilizando métodos utilizados em séculos anteriores. Precisamos nos adaptar ao progresso e até desenvolver novas técnicas, por que não? De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Toda profissão, quando é bem exercida, é nobre, porque possibilita ao espírito se melhorar, enriquecer moralmente, porque desenvolve honestidade, justiça, senso de dever, responsabilidade. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que o Divino Mestre se valeu para nos convidar ao exame das próprias responsabilidades perante os empréstimos da bondade divina. Então, todos receberam talentos para multiplicar. Esses talentos recebidos podem ser monetários, pode ser saúde, pode ser as oportunidades que surgirão. Lembrando que o espírito maduro não precisa de muita coisa para ser feliz. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. No plano em que ele se encontra, ou seja, na condição social em que ele se encontra, a condição moral em que ele se encontra, o conjunto de experiências necessárias para a sua evolução, o corpo com as limitações necessárias para a sua evolução, enfim, seja o que for, ele recebe recursos para a sua evolução. Por isso a pergunta da parábola: o que você fez com os seus talentos? Quando entendemos isso, somos gratos, não ficamos nos lamentando. O mestre disse: tudo o mais serão acrescentado, ou seja, faça o seu trabalho e tudo o que você precisar para realizar será acrescentado, inclusive retirado se for para o seu crescimento. Se for para retirar a cobiça, a inveja, a arrogância. Porém, acontece que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz das nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Tudo me leva para determinado caminho. A vida está me conduzindo para esse caminho, para essa experiência. Eu recebo os recursos para isso, mas eu não entendo esse caminho como o que eu devo seguir. Não aceito. Começo a ouvir a influência dos outros e sigo as minhas paixões, desviando do caminho proposto para mim. Para exemplificar, vamos lembrar do livro Os Mensageiros, onde o André nos mostra vários espíritos que vieram com tarefas definidas e, chegando aqui, apesar de tudo conspirar para que eles cumprissem o acordo, se desviaram, entregando-se a vícios. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando o nosso corpo terrestre se desgasta, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. Se eu me desviei do que foi planejado, terei que reencarnar para fazer o que não fiz. E muitas vezes com agravantes, porque ao me desviar, acabei metendo o pé pelas mãos. E aí, Emmanuel dá alguns exemplos. Vamos ver? E como cada região profissional abrange várias linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocente, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exerceu as suas brilhantes funções
com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs no outro, no tempo, né? No outro tempo, as vítimas indefesas. O médico, que abusou das possibilidades que lhe foram entregues, retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para o serviço do campo, vem de novo à gleba que explorou com vileza de sentimentos, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramento inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, na forma de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com o esquecimento dos mais altos deveres que marcam sua rota, frequentemente voltam aos lares que profanaram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam desprezo e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passam, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargas, porque é da lei venhamos a colher os reflexos das nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.